Bom dia, gente! Primeira vez do Papo Jurídico, uma aula na parte da manhã. Estamos estreando um novo quadro, uma nova jornada aqui no Papo, que será a jornada de estágio no Papo. Direto ao ponto, assuntos que vocês aprenderiam dentro de um escritório com profissionais da área do direito. Vocês vão aprender aqui de forma rápida, de forma objetiva e de forma como se vocês estivessem lá dentro mesmo, guiados por advogados, por mim e também pelo Pedro, tá? Que vai participar sempre aqui com a gente toda quarta às 8h30 da manhã, tá? Já vou começar esse conteúdo que tem tanto valor, né, gente? É o que todo mundo quer aprender e agora a gente vai Bom ensinar dia, aqui. Ludi. Bom Tudo dia, bem? Pedro. Tudo bem, você? Seja Estamos aqui bem-vindo de novamente, volta. né? Uma nova série. Aí, estamos empolgados, né? Bastante animados aí com esse projeto. Boa noite. Boa noite. Bom dia, pessoal. Estou aqui tomando café para dar uma acordadinha no escritório antes de começar. Muito bom estar aqui novamente. É isso. Gente, é isso aí. A gente escolheu esse super tema, né? Que serão divididos em vários dias, que é o estágio no papo, para realmente vocês se sentirem como se estivessem no estágio, como se eu e o Pedro fôssemos supervisores, né? E agora a gente está aqui para dar essa aula para vocês e a gente já pegou um assunto que é o primeiro impacto que o estagiário sente quando ele inicia a jornada dentro de um escritório. O pior, às vezes a pessoa não inicia essa jornada e ele tem esse impacto só depois da faculdade, né? O que é um choque, mas isso acontece muito. Por isso que a gente está aqui já para tranquilizar, para ensinar de verdade o que acontece, né? E esse primeiro impacto é a questão da diferença, principalmente do processo, assim, do processo civil como um todo. Porque a gente está acostumado com o seguinte, né, Pedro? Ah, é processo civil. Onde começa? Começa na inicial, igual a gente aprende lá na faculdade, com a linha do tempo, né, do procedimento? Qual que é o primeiro choque que você percebe aí quando vai ensinar alguém, quando quer de fato passar a prática processual para uma pessoa? É no sistema? É na inicial? Como Olha, que, como eu que acho você que sente isso? o processo civil vai começar, Ludi, no escritório ou no estágio que a pessoa estiver fazendo. É ali que o contato real, né, com o processo civil vai, de repente, fazer aqueles estalos com a teoria. Né? Porque o código, assim, ele é muito extenso, né? Muitas regrinhas, até uma linguagem, às vezes, complicada. Na hora que você começa a visualizar isso, as etapas do processo, você conhece o procedimento comum, né? Vê como começa aí, então, a petição inicial. Mas, na verdade, antes da petição inicial, existe já uma fase do processo, que é aquilo que a gente quer trazer nos debates. Por exemplo, o próprio atendimento ao cliente, saber É, extrair do cliente as respostas adequadas para a gente construir a nossa narrativa, né, os fatos e depois entregar o direito. E o estagiário, muitas vezes, exatamente. isso que é bacana desse projeto, eu acho que você mandou muito bem, porque quando você tem um estagiário com vontade de Uhum. aprender e um advogado com vontade de ensinar, é muito legal, porque assim, Ensinar. assim em particular que eu estou dando para um aluno, e o resultado desse aluno vai para o meu escritório. Então, aqui no escritório, a gente pega o estagiário e começa assim, desde o início. Assim, olha, eu dou aula do processo civil. Então, às vezes, no próprio estagiário lá na aula, eu falo para ele, ó, tá vendo como é diferente o que eu estou trazendo aqui na teoria e o que a gente fez lá essa É, semana no escritório? Então, uhum. então, o É processo civil ele completamente precisa ser diferente. mapeado na prática para a teoria fazer sentido, né? Porque às vezes acaba afastando, às vezes o próprio aluno. É muita coisa, é muito complicado. Olha quantas formas de tutela tem. Não sei quando que eu uso agravo, quando que eu vou É. embargar de declaração, quando que eu faço isso. Mas calma, tudo tem seu tempo e dá para entender. Não, e tudo tem seu tempo. Inclusive, eu lembro que a minha primeira dificuldade não foi diretamente nessa questão de interpretar despachos, decisões, sentenças, mas foi muito antes, quando me perguntaram
Você sabe né? fazer um protocolo? Você sabe lidar com o sistema, com o PJE, com ESAGE, né? Porque ESAGE tem em vários estados, não é só no estado de São Paulo. Acho que no Mato Grosso também tem vários que são parecidos. Alguns são todos, assim, a maioria dentro do PJE, que é um sistema também que exige. Então, assim, às vezes você faz a sua inicial ali perfeitamente e na hora que vai distribuir, não sabe como funciona o sistema, não sabe como organizar os documentos. E isso não tem como separar, né? Não tem como você só fazer uma petição e depois você voltar a tarefa para o É, advogado supervisor para ele distribuir ali, né? É claro que é o que você falou, a regra é essa, a gente sempre ter um estagiário que está com vontade de aprender e a gente com vontade de ensinar, a gente ensina as pessoas que estão dentro do escritório. Mas a realidade do mercado não é essa. Existem sim, sim. advogados e advogados. E o mercado ele não recebe você, pode vir sem experiência, você vai ganhar um super salário, mesmo sem saber fazer nada. Né? É bem complicado essa diferença. Então, a primeira dificuldade que eu tive foi nessa questão de sistema mesmo, porque tem todo. Como eu disse, É. não tem como separar. Então, o mesmo raciocínio que eu uso ali para dividir os documentos, para construir minha narrativa, eu tenho depois que distribuir os documentos na mesma ordem, para fazer sentido, né? E algum erro desse, às vezes, pode resultar Uhum, numa má apreciação, você pode esquecer né? de juntar um documento, né? E é bem comum isso acontecer com uma pessoa que não consegue ter experiência. Então, se você tivesse que dar uma dica, assim, bem prática sobre sistema, essa organização no primeiro momento, dentro da prática em si, dentro do escritório, Bom, qual primeiro dica ele você tem que daria? ver que ele tem assim uma chavinha no escritório que ele não tem lá na sala de aula, que ele não tem na graduação, que é o token do advogado, que é o acesso às peças processuais. Porque enquanto aluno ele pode fazer pesquisa, mas ele não vai conseguir baixar o processo na íntegra e ver tudo que está no processo, o nascimento, os despachos, o andamento. Na hora que você está É. dentro, então você tem que aproveitar. Obviamente, o advogado ele vai passar o usuário e a senha para você logar então no usuário dele, e ali dentro, assim, aí sim você vai conseguir entrar. Então, para fins de pesquisa, então você está com uma tarefa, um prazo para fazer uma petição inicial, um prazo interno do escritório para entregar ali o rascunho da petição inicial. Então, você vai falar assim, bom, eu vou pegar esse token que eu tenho e vou buscar em banco de sentenças casos similares. Aí eu vou pegar o número do processo, com o token eu vou jogar lá, eu Uhum. vou abrir, aí eu vou ver como foi construída aquela petição inicial, que eu já sei que o resultado da sentença foi procedente, no mesmo caso. Então, isso é a prática que vai te dar coisa que não vai te Exatamente. É muito dar. diferente, né, essa pesquisa. Deu uma travadinha aqui. Deu uma É. travada. Então, esse Voltou. segredo, eu falei, essa chavinha é o token. Voltamos. Vamos ver se vamos voltar. Enfim, gente, vou continuar enquanto o Pedro deu uma caída. Mas essa diferença que você consegue, esse universo que você consegue acessar com o token é de extrema importância, porque é ali que a gente vê o que de fato existe dentro de um processo de verdade. Não é uma coisa distante, é uma coisa real, partes reais, casos reais, que é o que a gente não consegue ver dentro da faculdade, a gente não consegue acompanhar. Voltamos. Voltamos. Eu dei uma continuada aí com essa chavinha que você falou, que é Uhum. a questão do token, essas pesquisas que ficam muito mais profundas, É. muito mais reais, né? Porque são casos reais, pessoas reais, juiz real. Por quê? Quando a gente aprende a estudar para o exame de ordem, por exemplo, tem ali um caso
preparado para você encontrar as teses que valem pontos para aprovação, né? Só que na prática de verdade não é assim. Você não vai ler, encontrar um monte. Tanto que eu já sentei para fazer contestação e pensei, o que eu vou colocar aqui? Porque é só argumento. São só argumentos. Não são todos os casos que tem preliminares, né? Para você impugnar tudo isso. Não... Então, você senta e fala assim, meu Deus, cadê, né, o que eu aprendi teoricamente? É claro que a teoria, gente, ela serve de base, ela serve para você aprender a escrever, a lidar com a linguagem jurídica também, mas esse choque existe, porque não tem como também eles pegarem vários casos reais e colocar ali, dentro de uma prova da OAB. Então, a gente não pode se revoltar, né, contra a faculdade, contra a OAB, porque também não tem como formar uma pessoa, um bacharel, sem a teoria, até porque todos os cursos dentro da faculdade, ali no primeiro semestre, a gente aprende praticamente as mesmas coisas, né? O português, economia e assim vai. Então, essa diferença dá o choque mesmo. Então, a dica que fica, Pedro, dessa primeira parte que você daria é aproveitar essa ferramenta porque ali você assim, de abre pesquisa. A porta do processo civil. Aí você tem várias manifestações diferentes de como o processo civil é conduzido em cada processo. É como que foi a petição de inicial de um, que teve emenda, outro não teve emenda, teve tutela, outro não teve tutela, foi deferido, não foi deferido, teve agravo, não teve agravo, aí você vai vendo como foi cada um. E no seu caso, enquanto estagiário, o advogado ele vai ter que te dar um norte, falar, olha, o seu problema é esse. Eu vou te ensinar a pesquisar uma vez e depois você, na pesquisa, você vai conhecendo, vai ganhando intimidade com esse processo civil. Ele vai se familiarizando. E essa intimidade prática é muito importante. A gente pode repetir a teoria 1000 vezes, mas vai ser difícil fazer uma vez na prática. É um exercício de repetição. É mesmo. Não tem jeito. Tanto que a teoria ela é extremamente importante, mas a gente tem que tirar da cabeça que a gente precisa saber tudo da teoria, e decorar. Você vê, os ministros do STF, eles têm livros de doutrina ali, lá no plenário. Eles consultam ali. Juízes, desembargadores, estão sempre consultando doutrina, o próprio código, a própria lei seca, eles consultam. Então não tem problema nenhum você consultar. Uma coisa é preparação para a OAB, como funciona, tal, mas a vida prática depois é uma vida de consulta. Você vai fazer a consulta, você vai entender, ganhar intimidade com o processo civil, vai dominar os prazos do processo civil e vai criar a sua identidade de se manifestar dentro desse processo. Como que é a sua linguagem na petição, como que você reage aos ataques, né? E coloca numa contestação. Então, tudo isso o estagiário chega perdido porque ele não tem identidade. Ele não tem intimidade com o processo civil. Então, se ele está disposto, e o advogado ali também está disposto a ensinar, gosta de ensinar, cara, a evolução é assim, maravilhosa. Aqui, por exemplo, que está assistindo a gente é Liliane. Liliane é uma aluna nossa lá do Norte e está estagiando com a gente aí, ela está no 5º ano, acho que é o 2º ano de estágio dela, ou está indo para o 3º ano de estágio. A Lili aqui, ela entrou assim como uma estagiária bem crua. Hoje, ela já está na advocacia. O que separa o título de doutora para ela, hoje é somente para o OAB. Ela já tem intimidade com o processo civil. E aí que tá a diferença, né? A pessoa que ela busca a prática e por mais que hoje a gente não tenha um escritório, mas olha a oportunidade que todos vocês têm aqui. É um escritório, só que online. A gente está trocando uma ideia como se a gente tivesse reunião com o estagiário. Mas olha a diferença da pessoa que ela está preparada com a prática até mesmo antes da OAB. Ela vai chegar na OAB já sabendo que aquela prova vai ser só para poder exercer. Porque a prática mesmo, ela já tem uma preparação. Ela já não tem o medo, já não tem o receio, ela tem... Porque assim, eu falo para os meus alunos também do curso, é o seguinte, não é que você vai ter todas as respostas para tudo. Isso não é saber prática. São os caminhos que você vai, assim... O jogo de cintura com o advogado, até porque não tem como ter resposta para tudo, a gente não está dentro de uma ciência exata, né? Não tem
Ai, nossa, eu vou fazer isso, mais isso que vai dar isso. Isso não existe na prática. Mas a diferença entre quem tem e quem não tem É, é esse é, jogo de cintura, de saber lidar, de saber quando dar uma resposta. Às vezes você acha que está super preparado para fazer um recurso, tá dentro do prazo, tecnicamente falando, tem cabimento, com a lei seca, e aí você vai é. ver argumentos, não tem argumento. Não, Não é a não mesma tem. coisa que uma prova da Inclusive, OAB. vira e mexe, a gente pega um aluno lá da faculdade, de quarto ano, tudo, você conhece esse aluno, o Lúcio, né, o Lucião. Aí um dia eu estava aqui com o Antonelli, que também dá aula lá na faculdade, e tinha uma petição inicial simples para fazer, tipo assim, vamos jogar lá na mão do Lucião? A gente gosta dele, o cara é bom lá, tá se destacando, vamos ver. Vamos ver Vamos por ver. quê, vamos testar a prática real nele. Então a gente conhece o aluno, vamos ver como que é, Sim. né, a prática desse aluno. Mandar uma petição para ele bem simples. Aí, os fatos, né, colocamos certinho para ele devolver em forma de petição. Ele fez uma petição lá bem bacana. Nós devolvemos a petição para ele com as anotações de revisão. Ajustes de português, dicas Legal, de legal. conexão de Hum, pensamento, conexão dos fatos. Então a gente fez assim, legal. pegamos o modelinho dele que não estava errado, mas poderia estar mais Uhum. sofisticado, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, dava para ver que não saiu da mão de Sim. advogado, e sim do estagiário. Então a gente fez esses ajustes e a gente mandou para Uhum. ele. A devolutiva foi assim, cara, ele falou assim pra gente, foi a melhor aula da minha vida. Ou seja, o cara estava no quarto ano, na hora Mas é que eu isso que a falei, um prática aluno, um oferece. estagiário que quer aprender, com um advogado que quer ensinar, ele falou, cara, foi a melhor aula da minha vida. Porque a gente deu um feedback onde ele poderia estar melhor, onde ele errou, onde ele se equivocou, onde ele usou um termo que não estava correto. Então ele Sim. pegou aqui e falou assim, cara, E essa é a diferença, né? De ter uma pessoa, de ter um braço. Porque, gente, por mais que exista assim, né? Eu com os meus alunos, o Pedro com os alunos dele da faculdade também, com os estagiários do escritório, a gente vê que tem uma certa uhum, revolta contra a faculdade, né? Só que pensem com a gente aqui nesse momento ao vivo. Não tem não como dá. ensinar isso dentro da faculdade. Imagina se você for pegar aluno por aluno, porque Sim. cada pessoa tem uma dificuldade. Às vezes a pessoa tem aquela linguagem arcaica, super juridiquês e tal, só que ela não Uhum, consegue dar um sentido para aquilo. Você lê, ela fica repetitiva, fica chata, não tem uma conclusão, não chega a lugar algum, enfim. Então tem toda essa diferença e não tem como exigir isso da faculdade. Pensem é, como um todo, é só isso. Por quê? Todo curso é assim. Só que no direito fica muito mais visível, porque todo mundo fala, você é advogado, mas é, você estudou advocacia? é. Não, Não, você e outra estudou coisa direito. também, o aluno, ele Tem tem que saber tudo um isso. pouco de tudo, vamos dizer assim, para a primeira fase do OAB, e depois ele vai, né, fazer um corte específico na segunda fase. Né? Só que, às vezes, na prática, o Específico. que ele quer? Cara, ele quer essa área do trabalho. Então, o que é o processo penal para ele? Aham. É importante como um requisito para a prova da OAB, tão somente. Então, ele não tem essa vontade de aprender. Depois Agora, é o se que, ele é fala, o que não, eu você. quero processo penal, Não. aí, por exemplo, você teria que fazer uma live específica de processo penal, que é onde ele quer aprender e onde ele quer assinar. É, Aqui, é aquele que quer navegar no processo civil, é, que são as dicas, assim, abrir o olho, como eu falei, essa chavinha do exatamente. Tolkien, de ter a rotina do escritório, o hábito de se acostumar com o processo, ter essa intimidade com o processo, não ter medo do processo, você começa a se sentir como parte do jogo. E depois todo mundo que gosta de processo Não, e civil assim, vira viciado em processo civil. Adora depois, não quer mais sair. é verdade, gente. Por mais que eu goste muito de direito penal, atue, o processo É, civil é um universo, assim, que a gente entra. E na minha opinião, eu acho que é uma chave obrigatória, assim. Porque mesmo que você não se especialize lá na frente, fazer uma área só direito do trabalho, por exemplo, tem muita coisa dentro de direito do trabalho que é vamos dizer assim, processo o civil. procedimento mãe, né? Tem. Basicamente é o processo civil. Exatamente, exatamente. Então faz toda a diferença. Tem uma coisa que eu lembrei aqui, que é das dificuldades que eu já tive quando eu era estagiária. Foi a questão dos prazos. Às vezes sai assim, manifeste o requerente, Uhum. ponto, né? Resumidamente falando.
sem falar o prazo, sem falar como que deve contar. A forma de contagem eu já ensinei aqui pro pessoal bastante, tem publicação. Se alguém tiver dúvida, pode me perguntar depois, tem post. Se alguém quiser me perguntar depois, pode mandar. Mas assim, quando não sai o prazo, que prazo que a Então, gente segue? tudo isso é só no partir do momento em que ele tem essa intimidade com o processo civil, porque ele fica perdido. Assim, que é isso? Qual natureza foi esse despacho? Porque quando a gente pensa em CPC, pensa em 15 dias, né? Tudo são 15 dias, e Não é não ontem é mesmo, bem que eu assim. estava dando, falei para os alunos, gente, eu tenho pena de vocês, porque em um momento aqui são 15 dias para emendar a tutela antecipada antecedente, e são 5 dias para emendar se o pedido de tutela não for concedido. E no caso da tutela cautelar, já são outros prazos. Eu falei assim, gente, eu tenho pena de vocês, porque vocês vão ter que passar por isso na OAB. Mas na prática, isso não vai ser tanto problema, porque você vai conseguir consultar, desde que CPC tá você ali. viva aquele processo. Porque aqui o advogado, já que não vive o processo, Exato. ele perde prazo. Aquela intimidade e ter aquele tesão de curtir o processo mesmo. Saiu ali uma publicação, fala, cara, o que eu vou fazer ali? Qual que é a natureza? Qual que é a Na linha do natureza? processo, lá onde entra esse despacho aqui, qual o andamento que é? Teve prejuízo para mim? Eu posso agravar? Posso embargar? Aí você... E no caso de quando não é um recurso, não é uma contestação, não é uma réplica, a gente até às vezes pede, tem que pedir. E isso é prática, gente. Às vezes você tá ali, fez uma petição, veio a parte contrária, respondeu, né, por meio da contestação, teve réplica, mas ainda o juiz não conseguiu, né? Porque no CPC a gente vê que a audiência ela não é obrigatória em todos os casos. Às vezes o juiz com a inicial e a contestação ele já pode ali dar a sentença. Então é muito diferente isso. Você não consegue colocar uma regra absoluta para tudo. E aí você fala assim, nossa, e agora? Eu tenho que... Se não tem prazo aqui, pelo CPC são 5 dias a regra. E aí eu tenho que pedir um documento que meu cliente tem que fazer o requerimento em um cartório de outra cidade. O que eu faço? Né? Eu deixo o prazo passar, depois eu junto, porque às vezes 5 dias não dá tempo, mesmo que são 5 dias úteis. E aí vem né, o aparelhinho de oxigênio para a gente ficar tranquilo que sim, você pode pedir, né, mais prazo por meio de uma petição quando se trata desse tipo de requerimento, né, de documento, enfim, dá para pedir tranquilo. Já não dá para fazer isso numa contestação, num recurso. Você não vai lá no tribunal e falar, preciso mais de 5 dias. Aí o estagiário vai falar, não. como que os advogados aí de cada escritório vão fazer esse gerenciamento de prazo. Tem os chamados prazos fatais. Exatamente. Com esse não se pode brincar, e a gente põe um D-5, D-3, ou seja, entrega essa tarefa com 5 dias de antecedência ao prazo final para a gente fazer uma correção. Se for menos complexo, 3 dias. Isso. Então, aí tem o próprio regimento interno, vamos dizer assim, do escritório, que o próprio estagiário vai ter que se adaptar. Né? E outro fator que você falou também, né? Se a gente for seguir tudo que o código fala, lá no 334 tem a questão da audiência de mediação, né? De conciliação e de mediação. Aí fala, você fica esperando essa audiência, mas o próprio juiz fala que vai... Assim, não dá para fazer agora, porque a gente já sabe. Não dá para agora. Às vezes fica só no primeiro ato da instrução. Esperando aquilo, mas na verdade o próprio juiz já fala, não vamos fazer, porque por experiência sabe que isso só vai atrasar o processo e eu posso marcar isso a qualquer momento do processo. Então tem até despachos padrões, assim, já que os juízes eles colocam sobre, né, essa não realização da audiência. E isso é só a convivência, porque se você olhar o processo, vai ter essa audiência. Se você olhar o código, vai ter essa audiência. Mas se você olhar o processo na prática... Não vai ter. E na nossa cabeça é regra absoluta, né? Tipo, como assim não vai ter? Gente, na prática tem muita audiência de conciliação. E isso eles também perceberam com o tempo. Então, no começo, né, no CPC lá de 2015, que é o que a gente usa ainda até hoje, não era uma coisa assim, vamos ver se vai ter. Tinha, na maioria dos casos tinha, mas com o tempo eles perceberam que designava audiência, a pessoa se deslocava, né, porque era presencial, agora tá online.
Mas a pessoa ia até lá, o advogado ia, chegava lá, as duas partes irredutíveis. Não tinha acordo de jeito nenhum. Então só atrasava a pauta para as que podiam ter acordo. Agora não, agora tem esse despacho aí que a gente vê direto, que o juiz, entendo que não é cabível, necessária uma audiência de conciliação, que não vai adiantar. E até eles justificam com a pauta lotada, né? Dentro da linguagem, claro, que eles usam ali nos despachos, nas decisões, mas isso é prática. Então, às vezes você se prepara para a audiência de conciliação para ser o primeiro ato ali, após a sua inicial, e o legal ela simplesmente não da acontece. parte da chavinha que eu falei é que a gente explica isso, mas nada explica melhor isso do que o aluno olhar para o despacho do juiz fundamentando por que ele não vai marcar a audiência, por que ele não está seguindo o 334. Eu vou ver até se eu acho alguma aqui, se você puder ver também, para a gente colocar aqui nos stories para o pessoal ver como que é. Porque como não é muito tranquilo, gente, o processo, a maioria são públicos, né? Então a gente consegue ver e mostrar para vocês também o tipo de decisão que é essa, por que sai, as palavras que o juiz utiliza, porque a gente, né, com o dia a dia, o batidão, já bate o olho e fala, não vai ter, entendeu? Agora, uma pessoa que não tem esse feeling, né, essa coisa de conseguir ver e identificar, às vezes demora. Ou às vezes eu já vi gente até insistindo, depois dessa manifestação do juiz, insistindo na audiência ainda. Mas é por falta de prática. A gente vê muita coisa que advogado que às vezes que tá um tempão assim já formado, mas sem prática. E aí vê essas pequenas cagadas, né? Trazer um prejuízo enorme dentro do processo. Para a parte, na condução do processo. Pode. Eu falei, tem que ter intimidade com o processo. Você tem que ter essa intimidade. E para ter essa intimidade, você tem que conviver com ele. Né? E a teoria, ela está distante. O próprio judiciário reconhece isso. Porque o código também trouxe essa possibilidade de flexibilizar, né, também a condução. Então a gente tem, assim, até brinca, né, o pessoal ali, que cada gabinete, né, do juiz, cada gabinete tem seu próprio CPC. Então a gente tem o CPC e tal, mas cada gabinete, né, cada juiz tem sua forma de conduzir. Eu lembro que dentro da faculdade tinha essa discussão, porque algumas pessoas já faziam estágio e a gente conversava, trocava ideia e todo mundo ficava revoltado. Isso é inconstitucional, isso está errado. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, vocês estão dentro de uma faculdade de Direito, não de Engenharia Civil, que tem um negócio pronto, que dá para usar uma conta, um cálculo para executar uma coisa. Não é dessa forma, não adianta. Você pode ser a pessoa mais revoltada possível, porque não tem como. Não tem como. Uma coisa que pode parecer igual, um processo por indenização por danos morais, pode parecer igual para consumidor. Exatamente. Mas não é. Cada um tem uma prova, cada advogado tem uma forma de se expressar, de tentar convencer ali, persuadir. Então, pode ter decisões completamente diferentes. Tanto que no estágio, uma coisa que me chocou muito, para a gente já finalizar aqui, foi a questão de um mesmo processo, né? Eu lembro que era de servidores públicos. A gente distribuiu, acho que uns 100, mas um para cada um, não podia ser junto. E cada um caiu numa vara diferente aqui em Rio Preto. Uma vara dava procedência e a outra dava improcedência. Então, eu falava, gente, dentro da mesma cidade, só que é o que você falou, cada gabinete tem, cada juiz tem uma interpretação. Exato, e isso não é errado, tá, gente? Exatamente. Por mais que a gente, do lado de cá, fique revoltado, às vezes, como advogado, né? Fala, como que esse juiz? Mas não tem como. Aí a gente usa o tribunal. Mas depois, isso é muito legal hoje, que assim, eu vou falar, para gente finalizar, então, a minha experiência acadêmica, estou lá na faculdade, na UNOR, o pessoal dando aula de processo civil, e estive aí na coordenação por 4, 5 anos, e a grande preocupação era, cara, eu queria muito dar oportunidade para esses alunos para tentar colocar na cabeça deles, nessa cachola, a importância da prática. Mas é muito difícil, porque não tem tanto espaço na graduação para você colocar, porque senão você acaba tirando de outro. Então, a graduação não tem jeito. Seja qual faculdade você fizer, ela vai trazer uma limitação prática.
Porque lá, para você criar intimidade com o processo civil, Sim. processo penal, processo trabalhista, seja lá qual área você quiser se especializar e atuar, você vai precisar da repetição daquilo. E essa repetição vem em algum lugar que faz isso todo dia, onde quer. O estágio que você faz na faculdade, por exemplo, obrigatório, lá no núcleo, tem, mas você vai fazer lá 30 horas. Você vai aprender, mas assim, ele acaba uma hora. E querendo ou não, o aluno está lá meio que cumprindo carga horária. Acaba. Ele aprende, sim, mas ele não tem uma Sim. pressão profissional, uma cobrança profissional do estágio. É o que eu falo, adicionar na rotina prática. Eu sei que às vezes pode parecer muito impossível sem um escritório, sem um advogado, mas agora, primeiro, a gente está aqui toda quarta, 8h30, já é uma aula. Segundo, você tem um site para entrar, para pesquisar. Existem ferramentas que, por mais que não sejam a solução de tudo, por mais que não existe Sim. como começar. É Essa chavinha que tem que ser E aí que eu ligada acho que de o seu uma vez trabalho é por muito todas. fundamental também. Porque você traz dicas assim, pontuais, simples, objetivas, que, cara, é um despertar muitas vezes para o aluno, para a prática. Né? Como eu falei, nós dentro da sala de aula, a gente tem algumas limitações práticas. Agora, você, por exemplo, o trabalho que você Sim. está fazendo no Instagram e também com os cursos, eu falo, cara, isso é magnífico, porque é uma oportunidade para o aluno da graduação já começar a se aproximar da prática. Né, com alguém que está lá dentro, tudo exatamente. Ligar as chaves, né? Existe um outro universo prático ali do outro lado que eu quero fazer parte. Que é exatamente ele. E que tem que fazer parte, porque seja para concurso, até para concurso, gente, você precisava falar, a gente está falando de rotina de escritório, mas para concurso Sim. também conta isso. Porque às vezes uma questão ali que envolve uma coisa muito complexa, quem não tem a prática demora muito para conseguir digerir, por mais que tenha, assim, 3, 4 anos de cursinho. A prática ela dá essa agilidade pra gente. Eu lembro que na prova da OAB eu tinha muito medo dos vícios na petição, porque eu já fazia estágio. Eu falei assim, não, eu vou focar, vou pegar só a parte boa, que é a parte de interpretação que eu já tenho, de identificar um problema, mas a receita de bolo eu tenho que seguir o que a FGV quer. Eu não posso ficar inventando moda aqui, né? Não é uma peça real ali da prática, é uma peça dentro de uma prova padrão. Então tem todas essas diferenças, mas nosso papel é sempre ensinar da melhor forma possível e conscientizar que a prática está aí, não é uma escolha. Para quem quer viver do mundo profissional jurídico, não é uma escolha, é uma obrigação. Assim. Tem um momento de virar essa chave, eu falo, se você puder virar essa chave no primeiro ano da faculdade, pode virar. Não tem, nossa, no primeiro ano não quero o estágio. Gente, se apareceu um estágio, gruda no estágio, que vocês não sabem tanto que é difícil para conseguir. E eu Um presencial ali. o caso aqui da nossa estagiária Liliane. Ela começou com a gente aí já tem uns 3 anos, ela está no 5º ano. Os outros estagiários, às vezes, eles trazem dúvidas para a gente, para os advogados, e a gente fala com a Lili. Ou seja, ela já está num ponto de até ensinar os outros estagiários. Porque assim ela acaba aprendendo ainda mais. Olha nós já isso. confiamos nela porque nós já aprovamos o trabalho que ela vem fazendo. Aí, dependendo da complexidade, ela já tem toda a maturidade para, mesmo sendo estudante quinto-anista, já tem uma maturidade para passar para os novos estagiários. E é muito legal, porque aí o estagiário já diz, pô, eu estou aprendendo com alguém que ainda está no estágio. Eu posso ser essa pessoa já. Eu comecei a minha trajetória ainda no estágio. O papo jurídico surgiu antes da minha advocacia. Então, eu ensinava... O que eu aprendia lá, eu ensinava aqui. Eu falava, gente, todo mundo tem que saber disso. Será que só eu era perdida no mundo? Achando que a faculdade ia solucionar a minha vida? Oportunidades na minha graduação, eu ia aproveitar muito. Porque na minha época era mais fechado, redes sociais não tinha, né? Toda a possibilidade de cursos, assim. Hoje, tanto de coisa. Obviamente, tem tanta coisa que pode até atrapalhar. Mas se você pegar tudo isso à sua disposição, essas oportunidades, com alguém para te orientar, cara, o céu é o limite. O céu é o limite. Porque todo mundo me falava, nossa, você vai formar em direito, mas tem tanta gente formada em direito, acho que não vai dar certo. Mas aí depois eu fiquei muito tranquila, porque tem esse abismo, né, de diferença.
de quem vai, de quem faz acontecer, de quem aprende, de quem é profissional e de quem Aí só lá, todo forma, mundo fica olhando só para a né? vala Ou nem comum, informa. que é onde tem muita gente que está presa lá e assim, cara, às vezes não é nem o direito, às vezes é a linguagem. Uma pessoa que não tem o domínio da língua portuguesa. Poxa, isso não deixa ele avançar na profissão. Você se manifesta, Exato. isso é um tema que a gente vai ter que trazer aqui também. Porque para você se manifestar no processo Vamos. civil, ele tem uma oralidade limitada. Alguns atos são orais, mas a maioria da sua comunicação Uhum. é escrita. Se você não dominar a escrita. Outra, comunicação com o cliente. Você pode perder um cliente se você não souber se comunicar. Então, a vida do processo civil, né, do advogado, que vai conduzir o processo civil, é muito maior do que a teoria e botar no papel na petição inicial ou se defender uma contestação. Começa muito antes, dominando outras habilidades. Muito. Oratória, comunicação, a postura, a linguagem corporal, a linguagem portuguesa, tudo isso. Começa ali, até mesmo na forma que você se comporta hoje em dia, por mais que exista essa liberdade, eu adoro a internet, eu conheço, assim, eu falo pelo 90% das relações que eu tenho hoje é por conta da internet. Principalmente você também, né? Foi pela internet, pelo papo, enfim. Mas eu falo, gente, tem que ter, assim, sair desse abismo, dessa vala. E por mais que a internet tenha essa liberdade, o cliente às vezes olha a tua rede social antes de você atender ele. Exatamente. E aí mora, né, a diferença. Às vezes o advogado que quer te contratar, ele vai olhar tua rede social. E aí, ai, Lud, mas eu sou livre, tal, tal, tal. Gente, tudo bem. Tudo que você faz tem uma consequência. Se você tem que segurar o refrão, a gente é adulto, não, a vida adulta é essa. E eu sei que às vezes o jeito que você responde o cliente no WhatsApp antes do atendimento presencial faz com que esse cliente suma. Ele nunca mais vai querer você. E o pior, ele vai em outro advogado e vai falar mal de você. Então, a prática é isso. É o que o Pedro tá falando, não é só o processo. Quem dera se fosse só a petição, né? Porque a petição tem um monte de modelo na internet também. Aí, a não ser que você então, esteja no escritório, quem dera. Pode que você seja aquele advogado de computador, né? Que você fica só para digitar, para fazer as peças, mas... Mas eu falo que não é interessante isso. O mercado, ele gosta de quem tá aqui, ó, na frente, de quem... Porque às vezes o escritório te contrata e fala, nossa, é o escritório dos meus sonhos. E aí o mundo cai, o advogado sai de férias, o outro tá fazendo uma audiência e você precisa tomar a linha de frente. E aí você não sabe, porque você fica só no computador fazendo peça. Tem que ter, eu sei que é talento, né? Às vezes você fala, nossa, eu não nasci pra isso. Gente, a gente aprende, eu não nasci pronta. Não nasci. Minha família não tem ninguém advogado, juiz, promotor. Eu tive que aprender. Tudo que eu sei hoje foi desenvolvido. Não é uma coisa que, não nasci para isso. E aí vai morrer e a faculdade sem saber. Não é assim. Temporal, isso é isso anos para você identificar onde estão suas deficiências. Recentemente, um aluno do 4º ano virou para mim e falou assim, professor, eu tenho um problema assim com pontuação e acentuação. Pontuação, foi o que ele falou. Uso de vírgula, essas coisas assim, eu queria melhorar. Eu falei, cara, perfeito. É isso que a gente precisa. Que o aluno reconheça onde está a sua deficiência e busque em alguém que já atua na área. Eu não posso ser a melhor pessoa do mundo para explicar, mas eu posso, de repente, indicar onde ele pode sanar essa dúvida dele. Aí eu passei o material para ele, algumas dicas, algumas sugestões, e ele vai fazer essas correções. Isso já é um sinal de que ele não quer ficar na vala comum. Ou seja, ele está indo atrás. E o que tem de jurídico o processo ali? Nada. É uma deficiência da linguagem que ele identificou. Mas é uma base, sem aquilo, né? O seu processo vai ser viciado. Não vai ser esteticamente bonito, não vai ser objetivo, às vezes não vai ser didático, de fácil compreensão, o que ele for escrever. Então, ele já está tentando melhorar. Então, e esse é o caminho. 5 anos é uma oportunidade que o aluno tem. Ele não vai, eu falo para os alunos, vocês não vão aprender direito em 5 anos. Você vai fazer um doutorado, um pós-doutorado, as aulas vão estar falando o que é direito. E ninguém vai resolver. O que você aprende na faculdade de Direito em 5 anos? Você aprende a estudar o direito. Bom, muda uma lei, você vai fazer faculdade de novo? Vai mudar o Código de Processo Penal? Não. Mas você tem as ferramentas. Exatamente. Então, você dominando o estudo do direito, acabou. Aí você, é o que eu falei,
Acabou. sabendo aproveitar as oportunidades, se desenvolvendo, buscando cursos, atualizações, o céu é o limite, a vala comum fica para trás. Bala comum fica para trás. Gente, é isso. Vamos se ligar nesses temas. Quarta-feira que vem, se tudo, né, cooperar para o bem, nós estaremos aqui. É o encontro que a gente quer ter sempre. De manhã eu percebi que a galera consegue participar mais do que à noite. Eu acho que é por conta das aulas também. Então a gente vai manter esse horário, sim, das 8h30. Porque é para isso, é para começar a abrir as caixinhas da prática aí, e vocês fiquem à vontade para mandar perguntas para mim, para mandar perguntas para o Pedro. O Instagram do Pedro está marcado na publicação que eu fiz da live. Vou marcar agora também essa que eu vou subir, vai ficar aqui no Instagram e no YouTube também. Então vamos aproveitar essas oportunidades para aprender, para aprofundar esse conteúdo e para realmente ser visto como uma autoridade no direito e não só como uma pessoa, formei, mas e aí? Lud, o que você sabe também fazer? o pessoal pode Né? sugerir temas. Vocês podiam falar sobre isso, processo civil, né? Acho que Pode, fica à abrir vontade, umas caixinhas gente. ali, né? Como isso é um estágio, né? É o estágio no papo, ajam como se vocês estivessem dentro de um escritório. Então, Lude, eu tenho dificuldade nesse ponto que ainda não. Porque, gente, quando a gente começou a conversar sobre tema, falo, não falta tema. Só que às vezes uma dificuldade que vocês têm aí, a gente não consegue ver assim, lembrar, porque é muita coisa. Pode mandar sugestões para mim, para o Pedro, no papo, lá no Instagram do Pedro também, porque E a a gente está vontade aqui que para dá, isso, para o pessoal saber a estágio, como se fosse vontade um que estágio dá, mesmo. é assim, a gente compartilhar a tela, ficar abrindo processos reais, explicar para vocês ali como funciona. Essa é a vontade que a gente tem. Aqui a gente está falando, mas vocês não estão visualizando aquilo que a gente já tem na nossa mente e vocês ainda não têm. Então a gente quer mostrar para vocês, assim, abrir um processo e falar, sabe aquela audiência lá que a gente falou, depois a gente falou de vai disponibilizar para vocês, que você achava que era obrigatório? Olha por que não é obrigatório. E são juízes que estão falando isso. A gente vai tentar, né, o máximo possível essa aproximação, mas vamos nessa, gente. A gente até estendeu um pouquinho, a primeira sempre é assim, né, Pedro? A gente vai. É muita coisa, a gente quer passar tudo, a gente quer abraçar todo mundo. Mas toda quarta-feira a gente quer fazer esse encontro aqui, que é um estágio, gente. Sintam-se como se vocês estivessem dentro de um escritório comigo e com o Pedro, assim, ensinando para vocês aprenderem mesmo a prática. Aí nos próximos a gente já vem com temas mais específicos. Esse aqui foi mais uma viagem assim, introdutória. Depois a gente vem com um formatinho mais de aula mesmo, assim, algo mais didático. E quem quiser indicar, sugerir alguns temas, a gente está à disposição aí de vocês. Estamos à disposição. É isso aí, gente. Tenham todos um bom dia. Muito obrigada, Pedro, mais uma vez. Vamos junto nessa, que essa galera aí tem muito orgulho de todos vocês, que sempre querem aprender e vão sempre nesse caminho, porque não tem erro. A conta não tem erro. Se dedicando, aprendendo, abrindo esse universo prático, vai acontecer o que acontece com as pessoas que realmente querem praticar, que querem se formar e exercer, de fato, qualquer profissão dentro do Aqui a gente vai direito. puxar sardinha para o processo civil. Nós vamos, isso, pro processo civil. Com o Pedro não tem como, gente, tem que ser processo civil. Mas a gente quis deixar bem específico mesmo. Então, a gente vai falar de embargos, agravo, alguns detalhezinhos, despacho, como que sai, como que não sai. A partir da semana que vem, já esses temas mais filtrados mesmo. Hoje foi as boas-vindas, né, o retorno, mas daqui para frente podem mandar sugestões também, que a gente está sempre aqui à disposição, tá bom, gente? Bom dia para vocês, Ludi. Bom dia, Pedro. Até semana bom que trabalho vem. Todos, obrigada aí pela participação. Bom trabalho para quem tem que trabalhar. E vamos lá para mais um dia. Né? É isso aí. Tchau, vamos nessa. Tchau, tchau, gente. Obrigadão.